Coloque a imagem do helicóptero de Brasília para mim, por favor. Nós estamos acompanhando o empresário que foi preso, suspeito de matar um casal depois de uma briga por uma obra. O nosso repórter Paulo Vitor Tatuzinho, meu amigo, ele está comentando essa história. É uma conexão direta com Brasília. Ele está conversando com o Alessandro Saturno, que é o apresentador de Brasília, e nós vamos acompanhar. Ele vai explicar a história para vocês. Tanto da Rayane, 38 anos de idade, a servidora lá de Santo Antônio Descoberto, bem como também o próprio Leonardo, esse rapaz que trabalhava na área de vendas. Detalhe, o IML chegando aqui agora, já entrando ali naquela rua ali, a gente vai acompanhar agora ao vivo essa notícia para o nosso espectador, telespectador querido da nossa Record, não só aqui em Brasília, no DF, mas também na região do entorno. E aquilo que eu falava para você, ô Saturno, mediante aí os profissionais chegando, o tempo todo vão chegando mensagens. Só uma informação que eu falei agora há pouco do Evandro. O Evandro, não só Brasília está acompanhando agora essa notícia ao vivo, mas também os espectadores da Record em São Paulo, ou seja, grande parte do país ligado, infelizmente, nessa tragédia que aconteceu aqui no Distrito Federal, onde esse casal, a Rayane, 38 anos de idade, juntamente com o Leonardo, eles vieram aqui para roçar o lote deles dentro desse condomínio e aí de repente era 15 horas da quinta-feira, o vizinho Evandro, já identificado e preso, 60 anos de idade, chega até o local, efetua os disparos, acaba matando esse casal, deixando os corpos caídos ali no quintal e em seguida ele acaba indo para casa. Detalhe, os corpos só foram encontrados por um vizinho na sexta, agora de manhã. Na sexta. Para você que está ligado então na tela da Record, assistindo aqui o nosso Balanço Geral, seja em Brasília, seja em São Paulo, abraço para o grande apresentador, jornalista Dionísio de Freitas. Detalhe, o casal foi encontrado hoje pela manhã, o casal morto, por um vizinho que chegou, chamou a polícia, ligou o 90, veio a polícia, veio o bombeiro para o local, acabou constatando o óbito. E aí, de imediato, já veio a perícia, o Instituto de Criminalística, que já começou o trabalho de investigação. E aí, o papel era desvendar o que de fato aconteceu nessa morte misteriosa, quem era o envolvido. E aí é quando a polícia descobre que o autor era o vizinho, Evandro, 60 anos de idade, que teria efetuado os disparos após algumas brigas, inclusive por conta de brigas judiciais, por conta simplesmente de um muro dele que divide o quintal do autor, que era do quintal das vítimas, que não morava aqui, mas morava na cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto. Ele chega, efetua os disparos, acaba matando o casal e aí acontece essa tragédia. Evandro, como disse, autor, 60 anos, preso, foi levado para a delegacia há poucos instantes e aí já está prestando depoimento para a Polícia Civil para explicar a dinâmica desse crime brutal, desse caso que chocou os moradores aqui em todo o Distrito Federal. Outra informação importante para os nossos telespectadores que estão acompanhando essa notícia agora ao vivo. O autor, ele já é conhecido do meio policial, conhecido pelos atos de agressão, pelos atos de violência. Inclusive, um outro detalhe que chama atenção é que esse autor, o Evandro, ele teria matado o próprio sobrinho no ano de 2008. Crime que aconteceu numa cidade bem perto daqui, uma região administrativa, Recanto das Emas. Olha o detalhe da notícia. O ML está indo agora para o outro lado do condomínio. Acredito que o nosso helicóptero que sobrevoa aqui a região vai conseguir mostrar o momento exato que o ML vai chegar, porque aqui não conseguiu entrar por conta do condomínio, o portão mais estreito, o Rabecão não conseguiu entrar. Mas nesse momento agora, para você que está ligado aqui na tela da Record, no jornalismo ao vivo, o ML então acaba de chegar aqui em loco para recolher os corpos, tanto da Rayane, essa servidora pública de 38 anos de idade, lá do município de Santo Antônio Descoberto, em torno aqui do DF, bem como também do marido dela. Eles tinham casado, estavam vivendo muito feliz, o Leonardo, de 42 anos de idade, que era vendedor, que foram encontrados aí mortos dois dentro do próprio quintal, onde inclusive ontem à tarde, quinta-feira, eles deixaram a filha na casa da mãe da Rayane e falaram: mãe, eu vou lá para o meu condomínio para limpar o meu lote junto com o Leonardo. Mas quando chegam aqui, eles ligam a roçadeira, os vizinhos não escutaram os estampidos de disparos. Detalhe, é quando o vizinho sai armado e acaba efetuando esses disparos, tirando a vida desse casal. Então, portanto, essa é a notícia de momento que a gente acompanha de perto, ao vivo aqui. Eu queria tentar, não sei se eu conseguiria entrar lá, pedir licença, sabe que eu consigo? Será que eu poderia entrar? Deixa eu ver se eu consigo. Eu posso, sem mostrar detalhe, eu poderia só ir até ali? Posso?
Posso? Licença, vem cá, vamos lá. Ó. Sempre respeitando, né, o outro lado da notícia, sem ser invasivo com as pessoas, mas você acompanha agora ao vivo, a gente está tendo acesso então ao condomínio onde aconteceu essa tragédia e eu vou mostrar aqui porque, para você que está ligado agora, chegando na Record, no nosso balanço geral, notícia ao vivo em todo o país, a rua exata onde aconteceu foi essa aqui, olha só, agora dá para ver. Dá para ver do lado exato onde aconteceu. Foi nessa rua aqui exata, bem lá na frente. Mostra aí, meu querido Aelton Cândido. Ali o ML que chega lá. Você já vê lá a viatura da Polícia Civil, que nesse encontro em loco. O pessoal do Instituto de Criminalística. A galera que está ainda fazendo esse trabalho da perícia. Você vê que a área ainda está isolada. Você vê que é uma casa bem rente ao muro, né? No final da rua. E é ali onde aconteceu toda essa tragédia. Como diz, tragédia que começou na quinta-feira. Era por volta de 15h04 horas da tarde, onde, no caso aí, a Rayane, servidora, juntamente com o Leonardo, o marido dela, eles vieram de Santana Descoberta, olha só, o ML entrou aqui agora, a gente vai acompanhar agora ao vivo aí, eles fazendo esse trajeto, porque o condomínio é um condomínio grande, é um condomínio de alto padrão, para quem está ligado agora na tela da Record, que fica numa nova cidade aqui do Distrito Federal, que chama Ponte Alta, que antes pertencia a uma cidade chamada Gama. Então, portanto, agora o IML chega e a gente está acompanhando agora ao vivo, o IML indo aí juntamente com os vizinhos, moradores da região que acompanham tudo de perto. Vamos tentar caminhar mais ali, mais para perto, para mostrar, sem, lógico, sempre respeitando o lado do outro. Mas detalhe, como disse para você, o casal veio nesta última quinta-feira para fazer a limpeza do lote. Eles deixaram a filha na casa da mãe, a Rayane, saíram de Santo Antônio Descoberto, vieram aqui para o local para limpar esse lote, mas já havia uma briga. Inclusive, a gente teve acesso a documentos da Justiça que mostram essa briga na Justiça por conta de um muro, um simples muro que levou com que esse autor, o Evandro, que é o principal suspeito que foi preso, um corretor de 60 anos de idade, levado para a delegacia, levasse com que ele, nessa mesma quinta-feira, quase 4 horas, ele sacasse de uma arma de fogo, ele fosse até o quintal onde o casal estava roçando, ela viu o barulho da roçadeira e ali acabasse efetuando ali esses disparos de arma de fogo, tirando a vida tanto da Rayane na hora, bem como também do marido dela, o Leonardo, de, no caso, 42 anos de idade. Ele acabou matando ela, tirando a vida dos dois e em seguida, segundo informações que a gente tem, ele saiu do local, mas ele foi preso logo nesta manhã de sexta-feira, assim que os corpos foram encontrados. A prisão se deu por parte do DOE, para quem conhece, é uma divisão de operações especiais da Polícia Civil do Distrito Federal. Esses nobres policiais chegaram até a prisão do Evandro, que já é conhecido, inclusive há suspeita de envolvimento dele num crime em 2008, por ter tirado a vida num crime banal, numa noite de Natal, tirado a vida do próprio sobrinho. Um sobrinho que na época tinha 23 anos de idade. Esse sobrinho, inclusive, foi executado, morto a tiros, aqui numa cidade bem ao lado da Ponte Alta, onde nós estamos. Então, portanto, essa história a gente acompanha agora. Os corpos estavam desde cedo passando aí pelo trabalho de perícia. O pessoal do Instituto de Criminalística, a Polícia Científica da PCDS... Só para vocês entenderem, nós estamos acompanhando a reportagem feita ao vivo pelo Paulo Vitor Tatuzinho, nosso Tatu, repórter experiente, apresentador, grande apresentador em Brasília e grande repórter. Você está acompanhando essa imagem aqui, estão me mandando mensagem perguntando: Dionísio, por que é que não mostram esse homem? Existe uma legislação no Distrito Federal com relação ao uso da imagem de presos, tá? De pessoas que são detidas. Então, por conta disso, Polícia Civil pediu que essa imagem ficasse dessa forma. Um outro detalhe, você está vendo os policiais fortemente armados? Eles tiveram que cercar a casa desse sujeito. Eles tiveram que usar snipers. Quem são os snipers, ô comandante? São atiradores de elite. E eles só entram em ação diante da periculosidade de um sujeito como esse. Você vê que foi uma equipe de operações especiais aí, com todas as alternativas táticas, inclusive o armamento de sniper, que é um armamento que faz um fuzil com tiro de precisão, né, Dionísio? Deixa eu voltar lá pro Tatuzinho, ele continua acompanhando de perto, ele está entrando no condomínio, se aproximando exatamente do terreno onde esse casal terminou sendo encontrado. Um casal, se eu não me engano, estavam casados há cerca de 1 ano, gente. Foram vítimas de uma atrocidade por conta de uma briga de muro. O Tatuzinho continua acompanhando, ele está se aproximando exatamente do local onde os familiares e os vizinhos encontraram os corpos da Rayane e do Leonardo, ele de 42 anos, e abaixo você vê a imagem do homem preso, um empresário de 60 anos que, como o Tatuzinho falou,
teria assassinado e apontado como suspeito no assassinato do próprio sobrinho no Natal e também agora seria responsável pela morte desse casal que, gente, as fotos, eles tinham acabado de comemorar as bodas, a união. Revoltante uma situação como essa. Daqui a pouco eu volto para Brasília, você vê imagem ao vivo, toda a área cercada nesse momento pela Polícia Civil, pelo Grupo de Operações Especiais. O Tatuzinho já está falando, já voltou com a gente. Continua, Tatuzinho, é contigo. Ele está acompanhando, Nós estamos, gente, só para vocês entenderem esse delay, nós estamos acompanhando a transmissão ao vivo, junto com o balanço geral do Distrito Federal, apresentado pelo nosso gigante Alessandro Saturno. O Paulo Vitor Tatuzinho, nosso repórter e apresentador também, ele está no local onde os corpos foram encontrados, conseguiu agora autorização para se aproximar do espaço que deve passar por perícia. Me chama a atenção aqui na imagem, gente, bem no centro da imagem aqui, se puder circular aqui, ô Nayara, você vê aí tropa de elite da Polícia Civil do Distrito Federal também agindo nesse momento na tentativa de levantar mais informações, ouvir testemunhas e principalmente fazer com que o espaço não seja violado para a perícia nesse momento, comandante. De alguma maneira, Dionísio, a informação que chegou para a polícia chegou de forma que há algo grave, né? Porque vê uma estrutura muito fortemente armada aí, uma estrutura de operações especiais para cumprir essa missão. Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o Tatuzinho, assim que ele voltar a falar sobre esse caso, eu volto direto do Distrito Federal para trazer informações. Um assassinato brutal por um motivo banal. É mais um, mas